De verdade, hein? Seja sincero aqui pra mim. Você sabe a diferença entre espiritualidade e religiosidade? E se eu te falar que nem todas as pessoas que praticam a espiritualidade são religiosas? E mais, a maioria dos religiosos não são espirituais. Já deu pra entender o que eu tô falando? Tá confuso? Fica tranquilo. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bom com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de distinguir com clareza a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Para muita gente é a mesma coisa, mas não é, e eu vou te mostrar aqui que são coisas quase que antagônicas. Muitas vezes uma compete com a outra, e se você acaba praticando uma, a outra acaba sumindo. Pode parecer loucura, pode parecer estranho, mas quando eu te explicar, você vai ver como que isso é sério, é grave, e muita gente aí fora que você pensa que é espiritual não passa de um religioso. E eu vou te pedir agora com muito amor e carinho que você deixe o seu like, nos ajuda demais, impulsiona esse vídeo para mais pessoas, assista até o final, que você vai entender a diferença do espiritual pro religioso, e aí você vai tomar uma decisão de qual que você vai querer ser. Deixa o like, brother, tamo junto, valeu! Então vamos distinguir o que é o quê? Religiosidade, na verdade, é um conjunto de regras criadas por homens. Quem criou a religião foi o homem. Alguém pode pensar assim, mas a religião significa religar, reconectar, né? O termo original do latim, religare. Mas ainda assim, a religião foi algo criado por homens. Deus não instituiu a religiosidade. Deus institui a espiritualidade. Enquanto a religião é um conjunto de regras criado por homens, a espiritualidade é um conjunto de princípios criados por Deus. O homem cria regras para controlar homens. A espiritualidade nos ensina princípios. E para que servem os princípios? Para que eu tenha uma vida próspera e uma vida feliz. Quando eu cumpro os princípios de Deus, indiferente à minha confissão de fé, por mais que o ateu não creia em Deus, mas se ele cumpre os princípios, ele vai viver aquilo que o princípio promete. Aquilo que Deus estabeleceu como princípio, ele vai colher como resultado. Contudo, é fato de que se uma pessoa não crer em Deus, se uma pessoa não crer em Jesus Cristo, ela não vai obter a sua salvação. Se tratando da nossa salvação, da nossa vida eterna em Deus, nós precisamos entendê-lo, nós precisamos crer na sua palavra e no seu Filho unigênito. Mas tem pessoas que vivem a religiosidade e no fundo acabam não crendo em Deus. É uma confusão. Então vamos dar exemplos de religiosidade. Eu vou citar várias coisas de religiões aqui. Hora católica, hora evangélica, hora de uma vertente do evangélico, de outra vertente. Mas só para você entender. Tem igrejas que a mulher não pode subir de calça no altar. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo isso. Homens só podem pregar de gravata. Para fazer parte da comunhão da igreja, você tem que ter sido batizado, você tem que ter sido feito o crisma, a primeira comunhão, se você for um católico, ou descido das águas, se você for evangélico, enfim. Aí você vai ver um conjunto de normas, de regras, que a Bíblia não diz nada disso, mas estabelece como uma obrigação. Antigamente os homens no Brasil, na igreja brasileira, não podiam usar barba. Isso é uma religiosidade, não tem nada na Bíblia dizendo isso. Então esses conjuntos de regras de, você só pode viajar se o seu pastor te autorizar te abençoando. Se ele não abençoar, mas eu quero namorar. Mas o meu líder da igreja não me abençoou para que eu namore, não me autorizou. Isso não tem nenhuma fundamentação bíblica. São religiosidades criadas, regras administrativas entre os homens. Porém, muitos que praticam a religiosidade acabam não sabendo que é uma religiosidade e pensa que é um fundamento bíblico. A maioria das pessoas não discerne o que é gestão da igreja para a vontade de Deus. Tem coisas que são muito específicas de cada igreja, de cada denominação. Mas Deus não está nem aí se a pessoa vai de calça ou vai de bermuda. Essas coisas não alteram o coração de Deus. Deus não deixou isso na Bíblia especificado. O que a Bíblia vai nos ensinar é que nós, como templo do Espírito Santo, devemos nos cuidar e fugir de todo e qualquer tipo de imoralidade. Então, se a doutrina é saia, use saia. Mas vai usar uma saia curta? De jeito nenhum. Mas então pode usar calça. Então vai usar uma calça apertadinha? É imoral, não convém. O equilíbrio da nossa fé, o conceito aqui do canal de fé equilibrada, é você entender o que a Bíblia nos diz para que a gente tenha uma vida saudável. Então a religiosidade, na verdade, é um engessamento. Vai nos obrigando a ter uma conduta, uma rotina. E quando a gente fica muito religioso e a gente vê uma pessoa saudável na sua fé, livre
livre praticando coisas que nós fomos proibidos, a gente fica triste, a gente fica bolado, a gente começa a julgar e condenar. Uma vez um tio meu me viu jogando bola e falou: cara, tu é crente, não pode jogar bola. Na minha época, crente não podia jogar bola, não. Aí eu falei: olha, eu sinto muito pra você, você deu azar, porque na Bíblia não há nenhuma condenação. E claro, o futebol não existia, mas Deus não condena a prática do esporte, de jeito nenhum. Então, a religião do cara, na época, o pastor, a doutrina da igreja proibia jogar bola. Então, ele entendeu que aquilo era algo de espiritualidade. E não era, era religiosidade. Passado o conceito de religiosidade, vamos então agora entender o que é espiritualidade. Espiritualidade é um conjunto de princípios que Deus nos deu, que quando obedecemos, a gente acaba recebendo da parte dele. Entendendo isso, o primeiro princípio é: tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se a gente transformar isso por uma plantação, é óbvio, uma lavoura e tal, aí eu vou plantar laranja, a minha semente de laranja vai vir um pé de laranja, eu vou plantar maçã, vai vir maçã. E isso no mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu planto paz, eu vou colher paz. Se eu planto fofoca, contenda, disse-me-disse, o que eu vou colher? Tempestade. Se eu honro meu pai e a minha mãe, a Bíblia diz que aumentarão os meus dias de vida na terra. São princípios. Se eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu estou cumprindo um princípio de um casamento feliz. A Bíblia nos dá princípios. Quando nós cumprimos eles, o sobrenatural em nossa vida acontece. Então, se há alguém que não acredita em Deus, mas ele honra o seu pai e a sua mãe, ele vai ter a sua vida prolongada. Para onde ele vai depois dali, quem sou eu para julgar? Um outro princípio, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se eu amar o dinheiro, ter uma ganância extremamente pejorativa, quiser derrubar as pessoas para conquistar riquezas e tal, eu estou pecando e com certeza a minha vida vai ser de mal a pior, porque a raiz de todos os males é o amor. Muita gente entendeu que o dinheiro era a raiz de todos os males. Não é. O dinheiro é bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas sim o amor a ele. A Bíblia nos dá muitos e muitos princípios. Eu não vou falar todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu quero que você entenda isso. Se você pegar isso no seu coração, eu já vou estar feliz demais. Religiosidade é um conjunto de regras criado por homens para controlar homens, e espiritualidade é um conjunto de princípios que Deus estabeleceu para que o homem, ao viver, tenha uma vida em abundância, próspera e feliz. Eu tenho certeza que esse vídeo te edificou. E se você tá com uma fé ainda mais lapidada, mais sólida, mais equilibrada, deixa o seu like aqui e me faz um favor, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que ao ouvir, ao prestar atenção nesse vídeo, esse conteúdo aqui, elas podem ter um insight e se transformarem em pessoas mais espirituais e menos religiosas. Quem sabe, né? Fica aqui a minha esperança. E lembrando, pessoal, que a minha turma para a Jornada Pregue Bem, você que tem interesse de se transformar num grande pregador do evangelho, cara, participa da minha turma, que eu vou te ensinar homilética, hermenêutica, oratória, linguagem corporal, branding, como é que você monta um sermão, como é que a vida de um pregador, a vida com Deus, tudo isso eu vou te explicar passo a passo, aula a aula, com muito carinho, muita dedicação, e você vai poder assistir do computador, do celular, a hora que você quiser. Confere aqui o link na descrição, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Um beijo no seu coração, um forte abraço, tchau, tchau.